Voltando, bom, só testei para ver se estava ok aqui e eu vi que está ok. Bom, teoria do Big Bang. O que eu coloquei aqui? Estudamos as propriedades dos sólidos, líquidos e gases, beleza. Mas agora eu tenho que entender onde é que eu aplico isso daí na nossa vida. Uma das aplicações é a natureza. E aí tem uma teoria conhecida por teoria do Big Bang, onde eu tenho matéria e antimatéria se colapsando e gerando aquilo que a gente conhece por elementos da natureza, e estão tabelados na tabela periódica. Um dos elementos importantes que vamos citar aqui é o carbono, fósforo, nitrogênio, hidrogênio e o oxigênio, por exemplo, né? Esses elementos aqui, eles fazem parte da natureza e eles têm um ciclo, né? Então, esses elementos aqui, eles são reciclados, eles existem desde a origem. E aí, como eles são reciclados, nós vamos conhecer eles por ciclos, cada um deles tem um ciclo. Com exceção desse aqui, ó, que é o H com O, que ele é o ciclo d'água, na verdade. Então, esses ciclos envolvem a vida, que é bio, envolvem a terra, que é o gel, e envolvem os processos químicos que acontecem com a terra e com a vida, né? Ciclos. Oxe, ciclos biogeoquímicos. Por que aconteceu isso aqui? Ah, tá. Prontinho. Right. Bom, esses ciclos biogeoquímicos, antes de começar a falar deles, eu vou considerar duas leis. Então, antes de nós começarmos a falar desses dois, vou considerar duas leis, certo? E essas leis nós conhecemos por... Opa! Oh, eita, por lei de Lavoisier, ou vamos dizer que é uma lei da conservação das massas, que foi o enunciado que ele fez, químico, né, francês, e que a massa se conserva, então não acaba se perdendo, acaba se conservando. A lei de Joule, né, que no caso aqui vamos colocar como sendo a lei da conservação da energia. Então, no Big Bang, teve a origem de tudo, eu tive matéria e energia, os quais eu percebi que eles se conservam e por esse motivo eu tenho ciclos biogeoquímicos. Tendo ciclos biogeoquímicos, aí eu posso assumir cada um dos ciclos. Ciclo da água, né? O elemento importante para o ciclo da água é o H2O. Ciclo do carbono, né? O ciclo, ciclo do nitrogênio, ciclo do fósforo. O elemento importante para o ciclo do fósforo é o fósforo. O elemento importante para o ciclo do nitrogênio é o próprio nitrogênio. O elemento importante para o ciclo do carbono é o próprio carbono. O elemento importante para o ciclo da água não é elemento água, é substância água. Cuidado. E aí, como a gente sabe, como nós aprendemos lá no fundamental, que o ciclo da água ele vai, depois ele volta, né? Tem a evaporação, condensa, depois volta. O importante a saber aqui é o efeito, né? O efeito que é causado. Aí um dos efeitos que nós causamos é a chuva ácida, né? A chuva ácida, o que acontece? Ela é natural, mas o impacto da chuva ácida está na quantidade, em excesso, né? A chuva ácida em excesso, aí sim é um impacto. Aí como é que é causado esse excesso? Combustíveis fósseis, através da queima. Os medidores na aula prática, eles queimaram enxofre. O enxofre está presente em combustíveis fósseis. Onde eu tenho essa emissão em excesso? Na quantidade de automóveis, desde a Revolução Industrial, quando foram inventadas as máquinas, para facilitar a nossa cultura, a nossa rotina, eu teve essa emissão desses gases. Então, isso faz com que a chuva, que já é ácida, fique mais ácida. Mas para nós, a gente consegue se proteger usando guarda-chuva, quase não afeta. Mas como nós somos um pouco egoístas, outras espécies, elas não têm como ter essa proteção. Elas acabam
acatando aquilo que está acontecendo. E quem faz acontecer somos nós, seres humanos. E aí essas espécies acabam vindo a falecer, né? A serem muitas vezes extintas, né? A espécie acaba sendo extinta. Mas isso não é tudo. Nós temos o ciclo do carbono, um outro impacto também antrópico, que é o efeito estufa. O efeito estufa ele é natural, mas quando eu tenho em excesso, para manter esse planeta quentinho, eu tenho em excesso, eu tenho variações bruscas de temperatura e certos lugares como o Ártico, onde eu tenho ursos polares, eles acabam é, não tendo um local onde eles possam andar, ficar firme na terra, porque no caso eles ficam em cima do gelo. Eles nadam para caçar e aí depois eles têm que voltar porque não é todo momento que eles podem ficar nadando. E aí, o efeito estufa é uma das grandes consequências para muitos ursos polares morrerem. E não só um do reino animalia, por exemplo. A gente pode pegar qualquer reino é afetado porque todos eles participam do ciclo, né? Até nós, então, em algum momento a gente vai ser afetado. Tanto que a gente tem, por exemplo, tem dias muito frios em estações do ano que não era para ficar muito frio assim, né? Teve um pessoal que veio com cobertor, né, uma manta em época de outono, né? Então isso é muito, não é comum. Por quê? Porque teve uma mudança, teve um efeito antrópico que causou isso daí. Mas até o momento a gente consegue se proteger. Agora, imagina só as pessoas que não conseguem, né? Esse é um problema. Bom, e aí eu tenho no ciclo do nitrogênio temos a parte do fertilizante, né? Fertilizantes. Não se preocupem que esses ciclos eu vou explicar todos eles no terceiro bimestre ou no quarto, se não me engano, detalhadamente. É um ciclo por aula. Cada aula será um ciclo, entendeu? O importante é vocês entenderem, identificarem que nem eu estou falando o impacto, tá? Fertilizantes. Fertilizantes. E aí tem que lembrar que isso aqui acontece de 100 em 100 anos, ou seja, que ele é secular, né? Não pode esquecer isso, secular. E aí a mesma coisa é para o fósforo, mas a diferença é que ele é milenar. Como assim? Se eu parar de impactar no ciclo do nitrogênio, a resposta eu vou ver daqui a 100 anos. No ciclo do fósforo, daqui a 1000 anos. E aí vem aquela questão. Será que o pessoal que vão pegar agroindústria, agropop, agro é tudo, vai parar de poluir? Primeiro que ele nem vai estar vivo, então ele vai pensar nisso daí, no ciclo do nitrogênio ainda. Agora imagina do fósforo. Ele nem vai estar vivo, acho que ele vai ficar um fóssil mesmo e ele nem vai pensar em parar de impactar, sabendo que ele está impactando no ciclo do fósforo, né? E a questão que está aqui é a maior parte cruel de toda a natureza, e nós somos os responsáveis por isso. Existe, quando a gente coloca fertilizantes, como é que nós impactamos em todo o ciclo, né? Nas plantas, né? A gente acaba eliminando certas plantas. Quando eu coloco fertilizantes, imagine só que nós temos 40 alunos, né? Desses 40 alunos, apenas 5 vão sobreviver e os outros 35 vão morrer, porque aconteceu uma coisa chamada seleção artificial, né? Deixa eu até aumentar aqui. Aconteceu uma coisa chamada, que vocês vão aprender na biologia, se não me engano, seleção, seleção artificial. E aí, para quem não lembra, seleção artificial, ou para quem não teve ainda, vocês vão aprender na biologia que é uma seleção artificial, não é natural. Quem fez ela ser artificial? É o próprio ser humano, que ele está colocando fertilizante. Tem fertilizante natural, que naturalmente acontece, mas você colocar em excesso devido à produção, e essa produção nem traz benefício, porque ainda muita gente está morrendo de fome todos os dias, tem que pensar nisso, que nós estamos tendo essa aula e vocês estão assistindo agora, no conforto, comendo alguma coisa, batatinha, mas tem outras pessoas que estão morrendo neste exato momento de fome. Morrer de fome é muito cruel, porque é uma pressão física do seu organismo para suprir ou esquecer essa fome e uma pressão psicológica, porque você não pode comer. Isso é a pior parte, né?
Imagina só você não poder comer absolutamente nada, você não tem para onde fugir e você acaba morrendo psicologicamente e fisicamente, né? Bom, a questão é que aqui nós escolhemos fazemos uma seleção natural, ou desculpa, artificial dessas plantas onde está o fertilizante, né? E aí, 40 espécies daquele local onde eu coloquei fertilizante, 5 espécies acabam sobrevivendo e 35. Então, só que imagina só, é planta. Então, mas aí estamos sendo egoístas porque nós não somos os únicos seres vivos que estamos vivendo aqui na Terra. É, E aí, uma hora a natureza, claro que vai responder e vai chegar nos seres humanos. Mas somente vocês podem decidir. Como vocês serão adultos, tudo bem, a gente fez o erro, os pais, os avós, mas vocês podem consertar, porque tem que lembrar que quem faz a força, quem dá o poder, é a massa, não é uma pessoa só. Nós temos um presidente aqui, né? Ó, um presidente, uns 100 senadores, uns 10.000 policiais militares ou força-tarefa, né? Um pessoal que cumpre, ele tem a função de cumprir a lei, né? Mas nós temos mais de, 100, 1 milhão, 1 bilhão, vamos colocar uns 1 bilhão, vai, de pessoas, né? Não, que na verdade é 1.000 milhão, né? 1 milhão, né? 1 milhão de pessoas. Vocês acham que esses 10.000 militares, esses 100 senadores, esse um presidente que comanda o país vai conseguir parar? Não vai. Então, se você parar de consumir coisas que estão, que você verifica que de onde vem, ela causa impacto, então você pode parar de poluir. Espera aí que tem uma aluna aqui. Lana? Oi. Oi, alunos, tudo bem? Bom, o bom é que eu acabei de gravar agora. Eu vou publicar lá no YouTube agora. Tchau, tchau, Lana. Bom, tchau, tchau, pessoal. Foi isso daí. Acho que não tenho mais nada pra falar. Qualquer coisa eu falo na aula, tá bom? Tchau, tchau. Vou desligar esse ataque.